que levou ele a viver essa prova foi depois que o milagre aconteceu na vida dele. O Abraão estava debaixo de uma palavra de promessa. Deus prometeu, disse assim: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e eu vou te levar para um lugar, e você vai ser uma grande nação, através de você eu vou fazer acontecer várias coisas, e ele tinha essa promessa. E aí ele aguarda o momento certo, e quando nasce o Isaque, tá? Que é o filho da promessa, Abraão então recebeu um grande milagre na sua vida, e é justamente depois disso é que Deus vai colocar o Abraão à prova. Incrível, né? Depois da promessa cumprida, depois que o Isaque nasce, e também depois da alegria de viver o milagre na sua casa. Olha só, eu não sei, mas isso veio muito para mim assim, como muitas vezes nós também vivemos na nossa vida. É incrível porque isso nos faz refletir que a prova, na verdade, não veio na escassez, veio na abundância. Ou seja, ele estava muito cheio de bênçãos, as coisas já tinham acontecido, ele estava muito bem. Só que tem uma coisa, o que me parece aqui é que lá, a gente lendo o texto depois, a gente vai tentar entender um pouco sobre isso. E vem uma explicação muito simples para nós hoje aqui. Quando Deus prova Abraão, não é para destruir o Abraão, mas, pelo contrário, é para revelar quem estava dentro do coração dele. Porque depois que tudo isso acontece, o Abraão começou, talvez, eu fiquei imaginando, né, o Abraão, depois que o Isaque nasceu, e o Isaque começa a crescer, e começa a brincar com Abraão. Começa a tomar tempo do Abraão. E o Abraão, então, agora vira um menino, amando aquele garoto, e os dois talvez rolavam na grama, e aí, de repente, aquilo que era tão bom, era um milagre, era algo realmente gostoso, mas começou a tomar o lugar de Deus. Talvez seja por isso que Deus pediu o Isaque a Abraão. Certamente foi por causa disso. Eu fiquei imaginando isso. Agora, incrível, porque hoje acontece o mesmo na nossa vida. Quando tudo está indo muito bem, quando os sonhos se cumprem, quando a gente começa a ver as promessas chegarem, e de repente a gente se embriaga com as coisas e esquece um pouco Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque todas essas coisas, elas são muito boas e são muito importantes, mas não podem tomar o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. E aí vem uma pergunta para nós hoje, que eu comecei a me perguntar, e eu creio que essa pergunta é para mim e para você hoje. Para nós que estamos ouvindo essa palavra, quem está em primeiro lugar no seu coração? Quem é que está realmente em primeiro lugar no seu coração? Eu acredito que esse menino, ao crescer, ele ficou engraçado, e talvez seja por isso que o Abraão ficou tão apaixonado, e começou a ser o primeiro lugar no coração de Abraão. Então, nós vamos aprender aqui algumas atitudes que Deus foi trabalhando com Abraão e foi levando ele a se desligar e talvez decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida de novo. Sobre o que nós vamos falar hoje, é justamente essa revelação que está vindo ao nosso coração para transformar você e te fazer entender que o melhor lugar da sua vida tem que ser de Deus. O seu coração tem que estar rendido a Ele, a sua vida tem que estar totalmente ligada nele, e você precisa estar vivendo um tempo de rendição totalmente a Ele, declarando Jesus como Senhor da sua vida e sendo Ele realmente aquele que governa, que tem comando de todas as coisas no seu coração, e você aprendendo a amar o Senhor acima de todas as coisas, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? O que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Tem que estar em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão
acrescentará. Que todas outras coisas são essas? Tudo aquilo, né, que porventura a gente precise, todas essas outras coisas, se a gente buscar Deus em primeiro lugar, será acrescentado na nossa vida. Incrível, porque é muito simples de entender isso. Agora, a primeira coisa que eu aprendo com Abraão para poder viver Deus em primeiro lugar é justamente esse primeiro ponto que eu quero apontar com você. Deus prova depois da promessa cumprida. Olha só, Deus prova quando a promessa corre risco de ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Não é verdade? Incrível. Sabe uma coisa? Olha o texto da palavra de Gênesis 22, 2, que nós vamos começar entendendo aqui. Então disse Deus: tome o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Essa palavra foi muito forte para mim. Olha, Isaque, a quem você ama. Ou seja, aquele garoto estava verdadeiramente ocupando um bom lugar no coração do Abraão. Agora, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu vou lhe indicar. Agora, presta atenção, porque Deus, ele vai falar com Abraão, e aí, imediatamente, existe algo muito poderoso aqui, é que o Abraão, ele definitivamente decide no seu coração a fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Isaque era a promessa, era o futuro, o Isaque era a herança, o sonho realizado. Agora, olha só, o problema não é ter Isaque. E aqui eu quero começar falando com você. O problema não é sua casa, o problema não é sua grana, o problema não é seu carro, o problema não é os teus negócios, a tua faculdade, o teu marido, a tua esposa, seja o que for, que talvez possa estar ocupando o melhor lugar no seu coração do que Deus. O problema não é isso, porque Deus não está querendo o Isaque, Deus está querendo o coração. Quantos estão entendendo isso? Deus está querendo o nosso coração. Então, Deus não está preocupado com coisas. Agora, o problema é quando o Isaque vira o centro. É quando as coisas começam a ser o centro. Aqui que está o grande segredo. Nós precisamos pensar o que, porventura, possa estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. Se tem alguma coisa que está ocupando o primeiro lugar na sua vida, hoje, você precisa decidir, diante de Deus, colocar na presença do Senhor. O problema não é o trabalho, é quando o trabalho vira seu Deus. O problema não é o negócio, é quando esse negócio hoje passa a ser o seu Deus, o centro das suas atenções. Nós precisamos ficar pensando sobre isso. Nós precisamos andar debaixo da bênção do Senhor. O governo é dele, a autoridade é dele. Então, quando nós estamos vivendo isso, nós, debaixo da promessa, nós precisamos entender algo. Tudo que ocupa, escuta isso, porque é muito importante você entender, tudo que ocupa o lugar de Deus pode se transformar em um ídolo na sua vida. Sabia? Às vezes a gente pensa que um ídolo é só aquele algo que está ali preso numa parede ou em algum lugar. Mas muita gente carregando ídolo no coração. Algo que talvez você tenha. Quem sabe um sonho que nunca foi realizado. Um sonho pessoal. Talvez alguma coisa que você está carregando aí. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Marcos 8,36 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você ter todas as coisas e perder aquilo que é mais importante? Ganhar tudo e perder Deus é perder tudo. Se tu tiver tudo e não tiver Deus em primeiro lugar, você não tem nada. Sabia? Então Deus está abrindo o meu coração e o seu para nós entendermos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Meu Deus, amigo de Deus.
Sabe por que que Abraão decidiu ir lá e sacrificar Isaque? Porque ele ouviu Deus de um amigo. Sabe como é que é um amigo? É que quando você tem amizade com alguém, quando a pessoa fala do outro lado do telefone, você já sabe quem é, não precisa nem falar o nome. Aí você conhece a pessoa pelaquilo que ele fala. Aqui tem um grande segredo. Nós precisamos aprendermos a sermos amigos de Deus. Colocar Deus como o amigo favorito. Inclusive tem uma canção que diz assim: eu quero ser a casa favorita de Deus. Eu quero ser essa casa favorita de Deus, onde Deus quer habitar, onde Deus quer estar. E aí nós precisamos fazer esse relacionamento. Como é que eu vou construir esse relacionamento? Através da palavra, através da meditação, através da busca da presença desse amigo. Quanto mais próximo você estiver desse amigo, mais você vai aprender a ouvir a voz dele. Para ouvir a voz de Deus, gente, no decorrer dos anos, e para mim está sendo mais fácil ouvir a voz de Deus. Tem anos a fios que eu procuro tentar ouvir a voz de Deus. Então, quando eu ouço a voz de Deus? Por causa da sensibilidade. A sensibilidade vai nos mostrando isso. Quem é do meu tempo aqui que já usou rádio de pilha? Ou pelo menos já viu um. Sabe que o rádio de pilha era assim, ó. A gente ficava tentando achar a faixa. Até quando achava a faixa certa, tudo limpinho, né? Aí agora você podia ouvir uma música e de vez em quando queria sair a faixa, né? É assim com Deus. Você precisa sintonizar. Use essa palavra. Você precisa sintonizar para ouvir a voz de Deus. Sabia que o que divide a alma e o espírito para você, por isso tem que ser muito sensível, é uma pele de ovo. É algo, está muito parecido entre os sentimentos, porque nós somos humano, e é óbvio e claro que a gente vai precisar de todas as coisas como humano, como pessoa, tá? Eu quero dizer para você, você precisa crescer, você precisa ter visão, você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. É muito importante que isso aconteça, porém, isso não pode ser o centro da sua vida. É só o que Deus está querendo. É que quando você entende isso e coloca Deus em primeiro lugar, agora você vai de reboque. Olha só, eu quero que você entenda, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas as outras coisas virão para você. De uma forma simples, bem natural. Então nós precisamos disso. Quantos estão comigo? Então, queridos, olha só, a palavra está tentando nos revelar essa grande verdade hoje. Agora, olha só, segunda coisa que eu quero que você aprenda com o nosso amigo Abraão hoje, é que o Abraão responde com obediência e fé. Olha só. O Abraão não ficou assim, Senhor, depois eu penso sobre isso. Ou, Senhor, talvez eu faça. Pelo contrário, olha só o que nós vamos ouvir aqui nesse texto em que nós vamos ler agora. A obediência de Abraão, queridos, revela quem realmente governava o coração dele. Porque quando Deus pede, agora Abraão vai e diz assim, eu vou fazer. E é isso que Deus espera de mim e de você. Gênesis 22, 3. Olha só, na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou seu jumento e levou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Abraão, ele não ficou questionando ou se atrasou ou tentou discutir alguma coisa ou questionar alguma coisa. Ele só obedeceu. Ele diz assim, se é para fazer isso, eu estou pronto, Senhor. Se isso está tomando, percebo que está tomando
meu relacionamento com o Senhor, eu tiro isso da minha vida. Tem alguma coisa que você precisa tirar da sua vida, que talvez esteja tomando teu tempo com Deus? Avalie. Essa é uma palavra que é para a gente avaliar, fazer uma avaliação, e talvez hoje você vai aqui entregar. Agora, é muito sério quando a gente vai entregar os nossos Isaques. Sabe por quê? Quando Deus chama Abraão e leva ele para entregar o seu Isaque, e ele vai lá, o milagre de Abraão é que quando ele vai sacrificar o Isaque, Deus restitui o Isaque a Abraão. Porque Deus viu que verdadeiramente o coração de Abraão era de Deus. Moriá é assim, lugar onde a gente vai levar os nossos sacrifícios. Ou seja, você vai levar o teu Isaque diante de Deus em Moriá. Se o Isaque for de Deus, volta com você. Se não for, fica no monte. Aquilo que porventura está ocupando o lugar de Deus na sua vida, e aqui eu agora estou tentando te mostrar algo. Se for de Deus, volta com você. Se não for, agora a pergunta é: você está disposto a isso? Meu Deus. Porque agora chegou a hora, né, de decidir. Agora, ou você vai ficar questionando, ou você vai dizer assim: não, é para ser vivido isso. Então, ele levantou cedo, porque ele confiava, e ele obedece sem questionamento. Porque às vezes a gente vai conversar com pessoas e aí já vem logo meio muito de questionamento, né? Ah, mas é por causa disso, e depois acaba que alguma coisa ainda continua ocupando o coração da pessoa. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer cuidar de todas as coisas. Agora, queridos, olha só, Gênesis 22, 7 até o verso 8, diz que Isaque disse ao seu pai, Abraão, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro. Eu não sei se você consegue entender algo que o Espírito Santo de Deus quer mostrar aqui. Olha, Abraão, ele não sabia como, mas ele cria. É tanto que o Abraão foi dado como o pai da fé. Está lá no Novo Testamento, né? O Abraão, o pai da fé. Sabe por quê? Por causa disso. Porque ele creu. Eu não sei como o Abraão estava crendo, mas se tem uma coisa que ia acontecer, ele sabia. Sabe por quê? Porque o Abraão tinha uma promessa, que ele seria pai de nações, de multidões. Então, o filho, herdeiro da promessa, não podia morrer. Agora, esse Isaque é a revelação de Jesus. É a revelação de Jesus. Então, queridos, olha só. Se você tem a promessa, se você tem a verdade, se você tem o Senhor na sua vida, para que a gente ter medo? Para que a gente vai ficar carregando coisas dentro do coração, sendo que o desejo do Pai é que a gente entregue todas as coisas e Ele governe? E agora, então, a gente tira a carga, porque tem gente muito sobrecarregada por causa de coisas, de problemas. Hoje, também, a gente vive, muita gente vivendo assim, a gente não entende tudo, não vê tudo, e também não vai poder conseguir controlar tudo, né? Então, todas as coisas têm que estar na mão de Deus, mas a gente tem que aprender a confiar. E a Bíblia, então, nos ensina um princípio que é muito importante dentro da palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Como é que a gente tem que confiar? De todo o coração. E não se apoie em seu próprio
entendimento. É que a gente quer entender as coisas para poder realizar. Mas quando eu confio e tenho a palavra de garantia, e assim tem sido a minha vida. A minha caminhada tem sido em saber das promessas e descobrir essas promessas, ouvir a voz de Deus e ir na direção. Aí vocês vão ver que, diante disso, existe uma coisa, convicção, que é algo muito importante para a nossa vida. Quando você está convicto em Deus e você vai obedecer a voz de Deus, os comandos de Deus, é por isso que a gente, às vezes, faz coisas em ousadia, em autoridade, manifestando o poder de Deus por causa disso, por causa da presença do Pai. Então, eu preciso que você entenda isso. A obediência não exige explicação, exige fé. A obediência é só fé. Se você crê, você vai ver a manifestação de Deus, os milagres de Deus na sua vida, nos planos, nos projetos. Todo ano eu tenho uma palavra que eu ministro, inclusive na igreja, sobre projeto de vida. E eu falo assim, como fazer um projeto e ter sucesso. Como você realizar isso? Agora, sabe que Deus ele não quer de forma alguma que você viva aleatoriamente. A gente tem que projetar. A Bíblia diz assim, olha, lá em Provérbios 16, 16 de 1 a 3, no verso 3, vai dizer assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você consegue ver aqui que Deus não está dizendo assim, não faça planos, pelo contrário, ele diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Do Senhor. Ou seja, faça os seus planos, faça os seus projetos, só tem uma coisa, quando você estiver fazendo os seus projetos, não esqueça do Senhor dos projetos. Porque senão, às vezes a gente cansa porque nós estamos fazendo no braço, no próprio entendimento, sem ouvir a voz de Deus, sem ter uma direção clara, que Deus está nisso. E aí você vai fazendo e depois vai ter que ter problema, porque os problemas vêm por não ouvir a voz de Deus. Então você que espera, em nome de Jesus, nesse ano de 2026, viver uma vida mais tranquila, mais leve, mais abençoada, ter paz. Gente, tem uma coisa melhor do que paz? Esses dias eu conversava com alguém e falava assim para essa pessoa, disse assim, olha, hoje, no atual momento que você está nessa crise, o que você mais precisaria? Ele falou, o que eu mais preciso é de paz. Falei, é verdade, porque os problemas estão aí, as guerras estão aí, tudo isso é luta. E às vezes a gente entregaria tudo para ter só paz dentro do coração. É ou não é verdade? No meio de um conflito, no meio de uma luta, nós precisamos disso. Sabe o que o Senhor está querendo? Que você tenha paz dentro do seu coração. A paz que excede todo entendimento. Uma paz que ninguém consegue te dar. Nenhuma segurança te dá isso, a não ser vinda do Senhor. Nós precisamos disso. Coloca a mão no teu amigo, no teu vizinho, na tua esposa, no teu filho, alguém que está aí perto, e faz uma declaração de paz sobre a vida dele. Diz sim, esse ano será o ano de paz, é um ano de tranquilidade, um ano de entrega, um ano onde eu vou entregar tudo que porventura possa estar roubando a minha alegria, a minha tranquilidade. Eu vou viver o plano de Deus, eu vou viver o que Deus tem para mim, para a minha casa vai viver isso. Sabia que existem os ladrões e roubadores de sonho, tem os ladrões da felicidade, os ladrões da paz. São inimigos que vão se levantar todos os dias para tentar roubar a gente. Então você precisa estar vigilante. Essa palavra te dá documentos espirituais para que você possa vencer
todas as armas do inimigo, tudo aquilo que o inimigo, porventura, está projetando contra a nossa vida, você já tem que ir na frente, estabelecendo caminho novo. Então, essa é a autoridade que o Senhor está construindo na sua vida. Terceiro ponto que eu quero te dar é que, e aprender com Abraão, a terceira coisa que nós vamos aprender com ele, é que no Monte Moriá, Deus restitui. Na verdade, no Monte Moriá, a entrega gera restituição. Incrível. Porque quando Abraão vai lá entregar, você vai ver o grande milagre. E aqui, olha só, quando Abraão, em Gênesis 22, no verso 9, ali em diante, Abraão vai construir aquele altar. E ele vai e amarra o Isaque e colocou o Isaque no altar para fazer o sacrifício. E esse altar, queridos, revela justamente quem está no controle. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós vamos ter experiências com Deus. Deus quer ter experiências marcantes na sua vida, levar você a viver coisas grandes. Porque quando ele vai ali em Moriá, ele vai entender algumas coisas na sua vida. O Abraão entende que o Moriá é um lugar escolhido por Deus para fazer algo. E o Senhor vai levando ele, e Deus não deu todas as estratégias, mas Deus mostrou o monte. Diz, é aqui que você vai fazer esse sacrifício. E quando chega nesse momento, né, é onde a presença de Deus vai mostrar quem realmente governa o coração do Abraão. Aqui, nesse momento, onde ali naquele altar ele vai colocar o seu filho. Então ele está entregando, dizendo assim, olha, é teu, Senhor, não é meu. A gente tem que estar disposto a fazer isso, porque essa é a grande verdade de Deus. Agora, quando ele vai fazer o sacrifício ali, que vai levantar a faca para matar o Isaque e fazer todo o ato que era necessário fazer, ele ouve uma voz. Não faça isso. Eu só queria saber como é que estava o teu coração. Agora eu sei que verdadeiramente você teme ao Senhor e que nada ocupa o meu lugar na sua vida, Abraão. Meu Deus, é isso. Agora eu sei que você, Gênesis 22, 11, agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho, esse filho da promessa. Deus não queria o sacrifício, então eu entendo isso. Deus queria o coração de Abraão. Sabe o que Deus quer? O teu coração. Deus não quer o que você tem, Deus não quer a tua casa, Deus não quer teus negócios, Deus não quer nada seu, Ele quer o teu coração. É muito fácil de entender. Se você entrega o coração para Deus, você tem todas as outras coisas. Deus sempre tem provisão para entregar para nós. Agora veja só o resultado de tudo isso. Quando o Abraão, escuta isso, porque isso aqui é muito importante, quando o Abraão está ali no momento de sacrifício, que levanta e Deus fala com ele, não faça isso, ele escuta um berro de um carneiro. Quem é que pode berrar como um carneiro aí? Esse aí é bom para berrar como um carneiro, né? Escutou o berro do carneiro, né? E aí, de repente, ele olha e vê um carneiro preso. Uau, que negócio é esse? Sabe o que Deus trouxe como revelação ao meu coração? Quando você está com o coração em Deus, quando você entrega tudo na mão de Deus, você não precisa ficar correndo atrás de coisas, porque está tudo preso, facinho para você pegar, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, se você está entendendo, você tinha que aplaudir Jesus.
Levava a cadeira, jogava para cima, né? Fazia alguma coisa. Que tem que ter empolgação nisso, gente. Eu não sei, é uma revelação do céu. Tem gente que está correndo, e outros estão só descansando em Deus. E o carneiro ali já pronto. Dá para entender isso? Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Tudo ele vai fazer. Você não precisa ficar preocupado. Como vai ser? Eu só posso dizer para você que ele vai fazer. Assim como ele já fez. Gente, olha, esses 15 anos que se passaram, 15 anos, né, amor? Nós tivemos muita guerra, eu, pastora Cardene, pelo menos 3 guerras sérias na nossa vida. Sabe, aquela guerra que você diz assim, meu Deus, isso é muita luta. Mas em todas elas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o meu coração está sempre firmado em Deus, confiante, sabendo que o meu Deus é o Deus que cuida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você tem que ter documentos espirituais na sua mão, na sua vida. Todas as coisas. Ah, mas isso aqui... Ei, não esquenta a cabeça. Parece que é algo ruim, mas no fim, quem está na mão de Deus vai dar certo. Olha para o seu vizinho e diz aí para ele, calma, fica tranquilo, Deus está nesse negócio. Aparentemente parece derrota, mas ele no final vai te dar a solução certa. Fica tranquilo. O final vai ser festa. Amém? Vai ser festa. Vamos fechar a palavra hoje? Todo mundo já querendo, porque choveu, né? Tem que dormir. O pessoal do louvor pode subir. Vamos fechar hoje essa palavra mais cedo? Olha só. Eu quero fechar dizendo para você hoje, Deus não está pedindo o Isaac a Abraão, mas está perguntando a Abraão. Essa é a mesma coisa para nós hoje. Deus, ele pergunta para Abraão o que está ocupando o primeiro lugar no coração dele. O que está ocupando o lugar que é meu na sua vida? Deus está perguntando isso para você. O que está ocupando o primeiro lugar? Talvez o seu Isaac seja um controle que você insiste em manter. Talvez um medo que te trava. Eu tenho uma resposta desse medo para você. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Talvez seja um relacionamento fora do centro da vontade de Deus, que você está persistindo, e Deus está dizendo assim, olha, eu preciso ser o centro. Um plano que não passou pelo altar, projeto que não passou pelo altar. Alguma coisa. Sabe o que Deus quer trazer para você hoje? Revelação. Eu preciso te falar algo. Moriá é lugar de entrega. E tenha certeza, se o Isaac que você vai entregar hoje, se aqui no altar, se ele for de Deus, ele vai voltar com você. Se não for, sacrifício. A pergunta é, você está disposto? Você está disposta a tomar essa decisão? O altar, ele não tira, ele libera. Ele geralmente
Ele vai fazer você viver o plano perfeito. A entrega não diminui, a entrega abre um caminho. Eu quero que você entenda isso.